E dentre todas as dúvidas que eu recebo, normalmente uma das mais frequentes é: Renan, como é que eu faço para saber quanto cobrar? Quanto é que eu cobro nessa troca de tela, nessa troca de conector ou até mesmo nesse software? Bom, se você também está com essa dúvida, fica comigo até o final porque hoje eu vou esclarecer tudo sobre como saber quanto cobrar no conserto de celular. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar passo a passo como saber exatamente quanto cobrar pelos seus serviços no conserto de celular. Mas antes, claramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, não esqueça de se inscrever aqui. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando, para quem já trabalha na área e até para quem já tem muita experiência no conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, bora logo começar esse trem. Pessoal, quando a gente começa no conserto de celular é sempre uma dúvida muito grande sobre como saber quanto cobrar. Isso acontece porque a gente não tem a menor noção de quanto vale o nosso serviço e muitas vezes você pode cobrar ou muito barato ou muito caro. Por esse motivo, uma das dúvidas que eu mais recebo é a seguinte: Renan, como eu faço para saber quanto cobrar por essa troca de tela, ou por essa troca de bateria, ou por essa troca aqui de qualquer outra coisa no caso? E pensando nisso, eu resolvi trazer um vídeo explicando passo a passo como eu sei quanto cobrar e como você também pode fazer para saber quanto cobrar, ok? Bom, dito isso, pessoal, a gente tem dois tipos de forma de cobrar o serviço. Primeiro, quando você tem que investir uma peça, ou seja, quando você vai trocar uma tela, quando você vai trocar uma bateria ou quando você vai colocar qualquer outra peça no aparelho. E segundo, quando você não tem que trocar peça. Por exemplo, o desbloqueio de conta Google, você não troca nada no aparelho. Quando você faz um software, você não troca nada no aparelho. Ou às vezes, vamos supor que o aparelho chegou para você sem carregar e você trocou o conector. O conector, ele custa R$5. Então nesse caso é como se você não tivesse gastado peça. Aí você vai ter que cobrar como se você não tivesse gastado peça, porque se você for cobrar o orçamento em cima da peça, vai sair muito barato para o cliente e você fica no prejuízo. Então presta bem atenção. Quando a peça for muito barata, você vai entender mais ou menos como se você não tivesse gastado peça. E quando a peça custa mais de R$50, aí sim você vai entender como se você tivesse gastado peça. Aqui eu vou te explicar como é que você vai fazer para cobrar quando tem que gastar peça e também quando não tem que gastar peça, ok? Vamos começar aqui quando no caso tem que gastar peça, ou seja, você vai ter que trocar alguma peça aqui e você quer saber quanto cobrar, bacana? Primeira coisa de tudo: sempre faça uma pesquisa de mercado. Renan, o que é pesquisa de mercado? É você se basear mais ou menos por quanto as pessoas estão cobrando na sua região. Vamos supor que você quer saber quanto é para trocar a tela de um Moto G30. Você vai pegar o contato de 3 assistências na sua região, vai ligar de uma por uma e vai ver quanto cada uma cobra. Vamos supor que a peça do Moto G30 lá no seu fornecedor custa R$110. Aí a primeira loja aqui, ó, te cobrou para trocar essa tela 240. A segunda loja te cobrou 250 e a terceira te cobrou 270. A partir de agora você sabe que a sua mão de obra ela fica de mais ou menos uns R$130 até mais ou menos aí uns 150, que é o valor que você pode cobrar aí de mão de obra para trocar a tela desse aparelho. Então a partir de agora você sabe que para trocar a tela de aparelhos que custam até mais ou menos R$110 a peça, você pode cobrar de 110 até R$150 mais ou menos de mão de obra aí, bacana? Bom, dito isso, essa seria a primeira forma e é a forma mais fácil de você conseguir saber quanto que é o preço de mercado na sua região. Mas é claro que eu sei que nem todo mundo vai poder fazer isso, porque às vezes na sua região não tem 3 assistências. Então agora eu vou te passar uma outra forma que você vai conseguir saber exatamente quanto cobrar. Primeiro aqui, ó, a gente tem esse primeiro passo, que seria, no caso, se basear no preço do aparelho e cobrar 1/4 do valor do aparelho quando o aparelho é barato e 1/5 para aparelhos acima de R$1.500. Renan, não entendi. Por exemplo, vamos supor que o aparelho que você vai trocar aqui, ó, você vai trocar a tela dele e esse aparelho, ele custa aqui, ó, R$1.300 na sua região, ok? Vamos supor que a tela dele custe mais ou menos R$150. R$150, ok? Maravilha. Você vai cobrar mais ou menos 1/4 do valor do aparelho para fazer essa troca de tela. Quanto que é 1/4? Você vai pegar o valor de 1.300, desculpa, e você vai dividir por 4. 1.300 dividido por 4 vai dar 325. Então, para trocar a tela desse aparelho, você poderia cobrar R$325 em média. Pessoal, é claro que isso daqui não é assim exatamente 325. Você pode arredondar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Pode cobrar 300 ou pode cobrar 340. Você vai ficar mais ou menos nessa média aí. Mas para quase todo aparelho, você vai cobrar mais ou menos esse preço. Por exemplo, na minha região, o Galaxy A10, ele custa, se eu não me engano, mais ou menos R$1.000 atualmente. Então, ó, R$1.000 custa o Galaxy A10. A tela dele aqui na minha região, ela custa 120. Se eu for cobrar 1/4, ficaria R$250. R$250 para um aparelho que a tela é 120 tá um valor legal, eu ganho 130 aí de mão de obra. Então você pode cobrar mais ou menos sempre dessa forma. Outro ponto importante, pessoal, que a gente tem que entender é que quando o aparelho ele custa até R$1.500,
quarto do valor, o cliente aceita pagar o conserto, porque ele acha que está valendo a pena. Por exemplo, esse aparelho custa 1.000, se eu pagar 250 para consertar, vale a pena, eu vou sair no lucro ainda. Agora, quando custa um pouquinho mais que isso, por exemplo, vamos supor que você cobre 400 reais aqui. O cliente vai começar a pensar, nossa, mas meu aparelho custa 1.000 reais e eu vou pagar 400 para consertar. É quase a metade do valor. Nesse caso, vale a pena comprar outro. Então, assim, por isso que quando a gente cobra um quarto do valor do aparelho, acaba sendo mais viável para o cliente e a chance dele fechar o serviço é muito maior, ok? Agora, quando o aparelho custa mais de 1.500 aqui, nesse caso você vai cobrar um pouquinho mais barato no caso, vai cobrar 1/5 do valor do aparelho. Por exemplo, vamos supor que o aparelho ele é 1.800, bacana? E a tela dele, no fornecedor, custa 250, vamos supor, bacana? Não, vamos colocar aqui 200 reais, perfeito? Ótimo. Quanto que é 1.800 dividido por 5? Porque agora a gente vai dividir por 1/5. 1.800 dividido por 5. O valor é 360 reais. Notem que aqui, fugiu um pouquinho. Por quê? A peça é 200 reais. O valor do conserto ficaria 360 reais. Então, assim, tá meio barato para consertar esse aparelho. Até porque se essa tela der garantia, eu fico no prejuízo. Aí, Renan, então quer dizer que eu tenho que cobrar 400? Não necessariamente. Tem alguns casos que o valor da peça, ele não vai ser correspondente também à mão de obra. Por exemplo, você não pode cobrar ali 200 reais do valor da peça e mais 200 de mão de obra. Por quê? Porque às vezes na sua região tá todo mundo cobrando 350. Aí você cobra 400 e ninguém vai querer fazer o serviço com você. Então, tem aparelhos que você vai ter que correr o risco, dependendo do caso, de perder o dinheiro. Aí, Renan, mas o certo, eu vi num curso aqui que eu tenho que cobrar 2 vezes o valor de mão de obra mais o valor da peça. Ou eu tenho que cobrar 2, 3 vezes o valor da peça mais o valor de mão de obra. Bom, no curso e na teoria é tudo lindo e é tudo assim, muito mágico. Mas infelizmente a gente não está vivendo a teoria, a gente está vivendo a realidade. E na realidade, se você cobrar dessa forma, você não vai ter cliente e vai acabar falindo. Você tem que entender que para alguns serviços você vai ter que correr o risco de ter prejuízo. Goste você disso ou não. Ah, Renan, não quero trabalhar assim. Então você vai tentando cobrar mais caro que todo mundo até chegar ao ponto que você não vai ter nenhum cliente e vai ter que fechar sua loja. A gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é que infelizmente não é tudo tão lindo. Seria muito mágico se pudesse cobrar 2 vezes o valor da peça mais a mão de obra. Mas infelizmente não é bem assim que funciona e a gente sabe disso, ok? Então seria mais ou menos nesse valor aqui. É claro, pessoal, que para isso tudo existem outras variantes também. Tem aparelho que a peça é bem mais cara, então você não vai poder cobrar só 360. Ah, Renan, mas se eu cobrar muito mais caro, o cliente não vai querer. Exatamente, tem aparelho que o cliente simplesmente não vai querer. Então aqui, eu coloquei o segundo ponto, que seria no caso aqui, o preço da peça. Bacana? Por quê? Porque tem alguns casos que a peça do aparelho é muito cara. Por exemplo, vamos supor que o aparelho ele custe R$ 1.800 no mercado. 1.800. Só que a peça desse aparelho, ela te custa 350 reais. Você não pode cobrar 360 reais para trocar essa tela, porque assim, você não vai ganhar nada nessa troca. Então você tem que ter lucro. Ah, Renan, mas eu vou ter que cobrar quanto? Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte. Quando você for cobrar aqui, se baseando no preço da peça, você pode cobrar 70% sem a mão de obra inclusa, ou seja, você vai cobrar 70% do valor da peça, mais o seu valor de mão de obra, ou você pode cobrar 150% já direto com a sua mão de obra inclusa. Renan, pode dar um exemplo? Sim, por exemplo, se a peça custa 350 e você for cobrar 70%, você vai cobrar 70% mais o valor da sua mão de obra. Ou seja, vamos supor, a sua mão de obra por hora trabalhada é de mais ou menos 80 reais. Então aqui tem 80 reais fixo, mais 70% aqui, de 350. Quanto que é 70% de 350? Vamos lá. 70%... Deixa eu ver aqui, de 350. Seria, no caso, 245. Nesse caso aqui, pessoal, mesmo que no caso eu esteja cobrando o valor da minha mão de obra mais 70% da peça, ainda não ficou bom, porque ficou menos do valor da peça. Ah, Renan, mas isso aí se aplica a todos os aparelhos? Não, a grande maioria dos aparelhos do mercado, a tela vai custar, por exemplo, aqui, mais ou menos 190 reais. Aí, custando 190, se você fizer uma cobrança dessa forma aqui, você vai sair no lucro, você vai ganhar uns 150 reais em cima tranquilo aí ainda. Mas isso se aplica dependendo do aparelho. Tem aparelho que, infelizmente, a peça vai ser muito cara. Aí você não vai conseguir utilizar isso daqui, por quê? Porque nesse caso aqui, pessoal, a peça, ela saiu muito mais cara. Aí o que você vai ter que fazer? Você sempre vai ter que cobrar um valor muito mais caro em cima do seu serviço. Por exemplo, a peça, ela custa 350 reais. Nesse caso, você não vai cobrar 400, você vai ter que cobrar em torno de 600 reais. Por que você vai ter que cobrar em torno de 600? Para valer o seu tempo gasto e para você ter lucro. Você tem que entender que você tem que trabalhar também com um negócio chamado de margem de prejuízo. Vamos lá. Margem. Margem de prejuízo. Renan, o que é margem de prejuízo? A sua margem de prejuízo, ela tem que ser no máximo 50 reais. Então, quando no caso não der para você calcular dessa forma e nem dessa forma aqui,
você vai vir aqui e você vai cobrar com base na margem de prejuízo. O máximo que você pode ter de prejuízo é R$50. Então assim, se a tela do aparelho custa R$350, você pode ficar no máximo de prejuízo de R$50 caso essa tela dê garantia. Então quanto seria mais ou menos? Bom, o valor da tela é 350, duas vezes o valor da tela seria R$700. Então nesse caso aqui, para você ficar no máximo com R$50 de prejuízo, você poderia cobrar R$650 para trocar essa tela. Por quê? Porque caso ela dê garantia, você só vai perder nesse caso aqui R$50. E caso ela não dê garantia, você ganha R$300 aí de lucro para você, perfeito? Ah, Renan, mas nesse caso ainda assim ficou muito caro para o cliente. Bom, nesse caso sim, mas tem aparelho que a peça infelizmente é muito cara. Então assim, tem aparelho que quebrou, não vale a pena consertar. Por quê? Porque a tela fica muito cara e a gente não pode cobrar mais barato, porque senão a gente vai ficar no prejuízo também, ok? Então nesse caso, trabalhem também aqui, ó, com a margem de prejuízo, perfeito? Bom, deixa eu só explicar essa última parte aqui, ó, do 150% de mão de obra inclusa. Por exemplo, vamos supor que o aparelho, ele custa aqui, ó, R$1.500 reais. E a tela dele, ela custa 220, ok? Você pode cobrar aqui, ó, 150% desse valor com a sua mão de obra já inclusa, ou seja, você vai cobrar só esse valor sem a sua mão de obra, perfeito? Então você vem aqui, ó, você vai cobrar 150% de 220, seria 220 mais 110, 330. Então, nesse caso aqui, essa troca ficaria R$550 pro cliente. Ah, Renan, mas R$550 ficou caro? Realmente ficou caro. Aí você pode meio que se basear aqui, ó, em quanto você conseguiria diminuir esse valor. Ah, se a tela é 220, eu posso cobrar, por exemplo, 400 ou 450. Então é aquilo que eu falei, você vai sempre arredondando próximo mais ou menos ali desse valor aqui, ok? Não tem que ser exatamente esse valor, você vai meio que fazendo um jogo aí para você conseguir deixar o valor de uma forma que fique acessível para o cliente também, perfeito? Bom, dito isso, a gente tem aqui, ó, essa próxima parte, que seria, no caso, mão de obra no serviço. O valor de mão de obra, pessoal, é um valor fixo que você vai cobrar para realizar qualquer serviço. Por exemplo, vamos supor que é uma troca de tela. Ah, eu vou cobrar o valor de R$150 para trocar essa tela, mais a minha mão de obra, que seria R$80. Então fica 230, tirando o valor da peça. 230 mais 200 do valor da peça, 430. Então esse é o valor que eu cobro para fazer esse serviço. Mas tem casos que você não cobra mão de obra, como eu já coloquei aqui, ó. Dependendo do preço da peça, você vai cobrar aqui, ó, 150% já com a mão de obra inclusa. Então aqui você não cobra mão de obra. E dependendo do caso, você pode cobrar 70% sem a sua mão de obra inclusa aqui, ó. Por quê? Porque nesse caso aqui, você vai incluir a sua mão de obra depois. Então cobra 70% do valor da peça. Por exemplo, a peça custa R$100, então logo de início você vai cobrar 70% a mais, que é R$70. Então fica R$170, mais o valor da sua mão de obra aqui, ó. Que seria, no caso, vamos supor que R$80. Então ficaria R$250 caso a peça custe R$100. Então tem casos que você vai incluir o seu valor de mão de obra e tem casos que você não vai incluir o seu valor de mão de obra, vai depender bastante de como você está cobrando o seu serviço. Ah, Renan, mas de quanto é o meu valor de mão de obra? Pessoal, atualmente no mercado a média é de R$80, ok? Ah, Renan, quanto você cobra? Eu atualmente cobro R$250. Ah, Renan, mas você cobra muito caro. Sim, mas eu cobro muito caro porque atualmente eu já tenho nome na minha região e eu já tenho bastante cliente. Então, para qualquer serviço que eu for realizar, eu posso cobrar esse valor porque eu já sou conhecido. Quando eu comecei, eu cobrava R$50. De 50 foi para 80, de 80 para 100, de 100 para 150, de 150 para 180, até que chegou em 250. Então, aos pouquinhos você pode ir aumentando até chegar no tanto que você quer receber por hora trabalhada. Lembrando, pessoal, o valor de mão de obra é valor por hora que você cobra. Ah, Renan, como assim? Aqui embaixo, ó, eu acabei de marcar, ó, tempo de reparo. Você vai aumentar 50% da mão de obra a cada hora trabalhada. Como assim? Você cobra R$80 na primeira hora. Aí na segunda hora que você vai passar realizando o serviço, você vai cobrar metade do valor da sua mão de obra, que seria mais R$40. Então, se é um serviço que você vai levar 2 horas fazendo, o valor da sua mão de obra é 80 mais 40, que seria 120. Ah, Renan, mas e se for 3 horas? Nesse caso é 80 mais 40 mais 40, que vai ser 80, 120, 160. Então você vai cobrar R$160 para fazer um serviço que você levaria 3 horas para fazer. Mas aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, você tem que lembrar que depende bastante da sua experiência. Por exemplo, quando eu comecei, eu demorei 3 horas para trocar a tela de um Moto G2, foi muito tempo. Só que assim, hoje em dia eu levaria em torno de 30 minutos. Então eu sei que todo mundo do mercado leva em torno de 30 minutos. Eu só vou levar 3 horas porque eu ainda não tenho experiência. Então eu não posso cobrar por hora trabalhada, eu vou cobrar o valor que todo mundo cobraria, que seria dentro de 1 hora aqui. Você tem que analisar bastante isso, porque senão você pode achar que você está cobrando barato, quando na verdade você está cobrando um pouco caro demais, ok? E bom, pessoal, dito isso então, seria dessa forma aqui que a gente iria fazer para a gente cobrar o serviço quando você tem que investir uma peça, quando tem que colocar uma tela, uma bateria ou qualquer outra coisa. Agora vamos falar sobre como saber quanto cobrar quando você não tem que investir uma peça, é só o seu conhecimento que você vai investir. Primeiro, você vai cobrar aqui, ó,
pelo menos o valor de mão de obra mínima, perfeito? Ah, Renan, como assim a mão de obra mínima? Sua mão de obra, como a gente falou, é R$80, ou R$100, ou assim por diante. Então, esse é o seu valor mínimo. Lembrando que a mão de obra é por hora trabalhada. Então, a cada hora que você trabalha, você vai cobrar mais ou menos esse valor aí, ok? Bom, primeiro, você vai sempre cobrar aqui, ó, com base no tempo de reparo. Por exemplo, é um aparelho que eu não vou gastar dinheiro ali, eu não vou colocar nenhuma peça, mas eu vou ter que, por exemplo, tirar um capacitor que está em curto. Ou eu vou ter que, por exemplo, ressoldar um flex ali, ou ressoldar um componente na placa, ou fazer um jumper na placa. Nesse caso eu não tenho gasto nenhum, mas vamos supor que eu vou levar aí em torno de 3 horas para fazer esse serviço, porque é um serviço difícil. Nesse caso aqui, ó, você vai cobrar primeiro, R$80 o seu valor de mão de obra pela primeira hora trabalhada, mais 40 pela segunda hora, porque ó, cada uma hora a mais que você gasta é 50% a mais do seu valor de mão de obra fixo, ok? Então R$80 na primeira hora, mais 40 na segunda e mais 40 na terceira. Então um reparo que você vai levar em torno de 3 horas para fazer, você pode cobrar R$160. É claro, pessoal, que também depende bastante do nível de dificuldade. Olha eu marcando aqui, ó, nível de dificuldade. O nível de dificuldade pode aumentar o valor entre 100% e 200% no valor de mão de obra. Então, por exemplo, vamos supor que esse é um reparo de 3 horas que não é todo mundo que faz, não é qualquer pessoa que faz. Nesse caso aqui, ó, você pode cobrar de 100% a 200% a mais do que você cobraria. Então vamos supor que você ia cobrar 160, mas é um reparo difícil. Você pode cobrar 320, 350, 400 ou até mais por esse reparo. Tudo vai depender de quantas pessoas na sua região fazem esse reparo. Por exemplo, é só uma troca de conector e você vai levar 2 horas para fazer, mas todo mundo na sua região faz. Então no máximo você vai cobrar aí R$150. Ah, Renan, mas nesse caso aqui é um jumper embaixo de um CI, na minha região ninguém faz, então você pode cobrar R$400. É claro também, pessoal, que vale lembrar que tem, ó, que pensar no preço de mercado do aparelho, tem que valer a pena para o cliente. Por exemplo, se é um aparelho aqui, ó, até R$1.000, o cliente vai aceitar no máximo pagar 1/4 do valor do aparelho para consertar, que seria no caso R$250. Ah, Renan, mas eu vou cobrar R$250 por um reparo que eu vou levar 2 horas? Deixa eu te perguntar, você está ganhando quanto agora? Se você não tem nenhum serviço na sua bancada, R$250 é melhor que nada. Se você está cheio de serviço, aí sim você pode optar. Olha, não vou pegar esse porque nos outros eu vou ganhar mais. Mas se agora você não tem nenhum aparelho para reparar, R$250 é melhor do que não ter nada. Então enfia esses R$250 no bolso, faz o serviço e vai ser feliz. Não fica aí pensando, ai não, eu vou perder R$50. Se você ficar pensando nisso, você vai perder 250. Então faz o serviço quando for viável para você. Se você precisa do dinheiro, se dá para fazer e é uma quantia legal, faz o serviço, ok? Bom, depois disso também tem aqui, ó, o risco de reparo. Pessoal, quanto mais arriscado o reparo, mais caro você cobra. Ó, você vai colocar aqui, ó, o nível de risco. Vou colocar até aqui para vocês. O nível de risco pode aumentar o valor também de 100 até 200%. Se é um reparo que tem o risco de matar a placa, você vai cobrar muito mais caro. Por quê? Porque se der alguma coisa de errado, você vai ter que dar outra placa para esse cliente. Então, nesse caso aqui, você já cobra um pouco mais caro. É claro, pessoal, que tem reparo de risco que a gente repassa o risco para o cliente. Por exemplo, é um rebalho de CPU. Você explica para o cliente, olha, esse reparo aqui, nesse caso, tem o risco de matar a placa. Se matar a placa, eu não te cobro o reparo, mas eu também não te dou outra placa. Então, assim, o aparelho vai ficar morto e eu te entrego ele morto. Você aceita? Se ele aceitar, aí você faz. Aí, nesse caso, você não vai cobrar aqui, ó, por risco. Você vai cobrar por nível de dificuldade, porque o risco você já repassou para o cliente e quem assumiu foi ele. Então tá tranquilo, bacana? Mas quando você tem que assumir o risco, por exemplo, tem que trocar um capacitor, você vai ter que aplicar calor na placa. Se o capacitor está do lado da CPU, tem risco de dar solda fria na CPU e tem risco de danificar a placa. Então nesse caso tem que cobrar um pouquinho mais caro aí para que você no caso não fique assim, correndo risco à toa e acabe tendo prejuízo à toa também, ok? Bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado bem explicado. Lembrando, não esqueçam, tanto quando envolver aqui, ó, a peça, ou seja, quando você tiver que investir a peça no aparelho, ou quando você não tiver que gastar peça, você for usar só o seu conhecimento, faça uma pesquisa de mercado. Faz mais ou menos uma pesquisa para tudo. Por exemplo, você recebeu um aparelho desligado, um aparelho que não está dando imagem, tenta mais ou menos fazer um orçamento com as pessoas que fazem reparos em placas na sua região, para saber mais ou menos quanto que eles estão cobrando para resolver um defeito de imagem, um defeito de carga, ou até mesmo um defeito no aparelho que não liga. Só para que você tenha uma média aí de mais ou menos saber quanto eles estão cobrando, para você também saber quanto você vai cobrar, ok? Bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado bem explicado e espero que você tenha gostado. E agora eu te vejo lá no próximo e até lá!